Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, irmãs, irmãos, ligados à Rádio Rio de Janeiro, através da internet ou da rádio, que a paz esteja em vossos lares e em vossos corações. Estamos aqui iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar, nesta semana em que teremos a Semana Santa, uma data bastante significativa para todos nós cristãos, e temos também, no dia 29 de março, teríamos o aniversário daquela que foi durante muitos anos participante desse programa, que foi a nossa Eni Lima de Menezes. Com certeza está recebendo o nosso abraço e a gratidão e o carinho de muitos ouvintes que a conheceram. Participando aqui desse programa hoje, eu, João, meu pai Lidiênio, minha esposa Jane Chan. E o meu pai vai fazer a leitura da mensagem para iniciarmos, lembrando que nós continuamos o estudo da prece dominical, que é o nosso conhecido Pai Nosso. E antes da gente ver aqui a mensagem, eu só queria lembrar aos nossos ouvintes, aqueles que ainda não fazem parte do Clube da Fraternidade, que é o que mantém a rádio funcionando através das contribuições. Então, os nossos ouvintes que ainda não fazem parte desse clube e possam fazer, porque o que a rádio solicita é uma contribuição mínima de R$20, e aqueles que puderem, nós pediremos que ajudasse a rádio para que a diretoria possa respirar um pouco com mais tranquilidade. E a gente desde já agradece se algum se tornar membro do clube, já é um ganho. Então nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier, a mensagem que tem como título Pão de Cada Dia. E Emmanuel se utilizou exatamente de uma das frases dessa oração dominical: dá-nos cada dia o nosso pão. Está registrado em Lucas, capítulo 11, versículo 3. E diz nosso mentor espiritual: já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo e a abundância, o homem costuma desvalorizá-lo à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivesse à altura de atender à gratidão dos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhe dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamados com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza,
mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia prevalece o sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O céu trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. E a gente realmente esquece de agradecer a Deus das coisas mais simples, né? Como o pão. E como diz a mensagem, se não é Deus a frutificar o trigo, não teríamos o pão à mesa, né? E, além disso, temos os trabalhadores que estão ali presentes naquele alimento tão simples, né? O que plantou, o que colheu, o que transportou, o que assou o pão, o que vendeu. Quantas pessoas não estão envolvidas ali naquela refeição tão pequena, né? Então, com esse sentimento de gratidão, nós iniciamos nosso programa agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo alimento que nos dá todos os dias para o nosso sustento, pelo ar que respiramos, enfim, pela nossa vida. A Jesus, esse Mestre que nos traz essa prece, esse ensinamento através da simplicidade, a todos os companheiros de jornada que nos auxiliam no nosso progresso e dependemos uns dos outros, não só para viver, mas também para evoluir. Obrigado por tudo, Senhor, por cada um que nos ouve, pela Rádio Rio de Janeiro, que propaga esta mensagem. Fica conosco, ampara o nosso programa e o nosso estudo. E assim seja. Então vamos ler o item 4 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da coletânea de preces espíritas. Nós estamos aqui nas preces gerais, ainda na oração dominical. Esse item 4 fala do dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fonte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover a sua necessidade intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Então, nós temos aqui, como foi dito na mensagem que lemos também, sobre o alimento espiritual, porque quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, além de pedir, além de mentalizarmos o pão nosso de cada dia, que é a matéria, que é o alimento que sustenta o corpo físico, nós também devemos pedir, para podermos estar sempre em comunhão com a espiritualidade superior, sempre em comunhão com os nossos anjos guardiões, para que nós possamos ter esse alimento espiritual, porque é o alimento espiritual que nos sustenta muito mais do que o alimento físico. E aqui Kardec também vai relembrar para a gente a lei do trabalho, porque ele fala aqui que o animal ele encontra o alimento. E mesmo os animais, eles precisam de algum trabalho também para buscar o seu próprio alimento, Mas o homem muito mais, A gente pede a Deus o alimento, mas também tem a nossa parte, o nosso quinhão de serviço, que seja plantar o próprio alimento ou
fazer o nosso trabalho profissional para adquirir o recurso, o dinheiro necessário para comprar o alimento, né? Então nós dependemos não só de Deus para fazer germinar o trigo, como disse a mensagem, mas também do nosso próprio trabalho, né? Essa é a diferença de nós, seres inteligentes da criação, os espíritos, né? Que temos o livre-arbítrio e a necessidade de trabalho para adquirir o nosso próprio sustento. Inclusive, a gente vê aqui nessa parte inicial do capítulo 28, aí eu sempre chamo a atenção, né, para a questão da inteligência de Kardec, né? Ele era uma pessoa extremamente metódica, mas muito inteligente, e pela primeira vez eu acredito que alguém fez um trabalho detalhado de cada frase do Pai Nosso, né? Para chamar a nossa atenção a importância dessa oração, porque quantas pessoas repetem essa oração maquinalmente, né? Porque ela é pequena, decora-se com facilidade, mas a gente observa que esses comentários são extremamente importantes para que a gente possa compreender o conteúdo, né, daquilo que a gente está recitando, né? O que cada momentinho daquela oração representa. E existe um texto, inclusive eu tenho esse texto, né, que é de um autor desconhecido, que é o Pai Nosso comentado. É o nome do... né, e que o autor fez esse trabalho, assim, um pouquinho mais simples, mas é bem mais recente, né? Kardec é de 1857, né? Então acredito que foi o primeiro trabalho nesse sentido que apareceu na Terra para detalhar bastante a prece de Jesus. Especialmente essa frase, né, do dai-nos o pão de cada dia, ele esmiuçou bastante aqui. Exatamente. Então continua Kardec falando como se estivesse falando com o próprio Deus, né? Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Não, porém, àquele que se compraz na ociosidade e desejara tudo obter sem esforço, nem àquele que busca o supérfluo. Então tem dois extremos aqui que ele está falando, né? Deus ajuda aquele que busca o necessário, mas aquele que não procura nem o necessário, ou aquele que quer mais do que o que precisa, não pode reclamar de não conseguir, né? No caso do preguiçoso aqui, como diz, aquele que se compraz na ociosidade, reclamar de não possuir, né? Porque Deus ajuda, como diz o ditado, a quem cedo madruga, quem busca pelo próprio esforço as suas conquistas. E aí continua Allan Kardec no comentário dizendo: quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com lhes havias concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendem para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Então a gente observa aqui Allan Kardec falando das pessoas que não estão conscientes da necessidade de, pelo trabalho, conseguir o seu alimento e alimentar aqueles que estão sob sua responsabilidade. Ele, inclusive, termina citando a parábola do filho pródigo, que é aquele filho que pediu ao pai a parte da herança, com antecedência, né, porque o pai já estava encarnado, e sai para o mundo, né? E passa por dificuldade, porque era inconsequente, como diz aqui o texto, né? Gasta o dinheiro todo e acaba tendo que trabalhar para o seu sustento, e o único trabalho que ele consegue era alimentar porcos. E foi exatamente, né, naquele momento que ele reflete, né, que na casa do pai os empregados tinham uma alimentação melhor, né, e ele nem a comida do porco
tinha por aqui, né? E aí ele retorna à casa do Pai, quer dizer, né? Volta para Deus, que a mensagem de Jesus era essa, né? Sempre quando Jesus fala Pai, ele está se referindo a Deus, né? Qualquer momento que Jesus fala Pai, é o Pai com letra maiúscula, que é o Pai Celestial. Continuando, antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. A gente percebe aqui, né, que muitas das vezes se reclama dos problemas, das situações, mas que se nós voltarmos para dentro de nós mesmos, pedirmos a Deus, né, veremos que conseguiremos achar a resposta, né, como ele está colocando aqui. Cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro, né, esses problemas, as situações que nos chegam, e que depende de nós o modo de a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. E aqui ele fala de novo da questão da lei do trabalho, né? E a gente lembra e reflete que nós temos no mundo, materialmente falando, pessoas que não precisam trabalhar, né, para o seu próprio sustento, né? Pessoas que são herdeiros de grandes fortunas, né? Alguns que até se vangloriam de nunca ter trabalhado na vida. Mas, do ponto de vista moral, a gente lamenta por essas pessoas, né? Porque a lei do trabalho é uma lei de Deus, é uma necessidade do homem para o seu progresso, né? Não é só para o seu sustento, mas também para o progresso do espírito. E, infelizmente, ainda nem todas as pessoas têm essa noção. A gente sabe da prova que é a riqueza, é uma prova para o espírito, e também da oportunidade que ela permite, né? Quando uma pessoa que já é dotada da riqueza tem essa noção da missão que ela tem, ela vai colocar aqueles recursos que ela tem em benefício do próximo, de fazer uma fundação em benefício da ciência, né? E vai alavancar o progresso da humanidade, né? Vai chegar um momento em que todas essas pessoas vão ter esse conhecimento, mas ainda não estamos nessa fase. Não é uma fórmula mágica, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o pão cai do céu. Então, com maná, né? Se a gente não sair para buscar, realmente, esse pão não chega à nossa mesa, não. E continua Kardec dizendo, né? Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho, as coisas necessárias da vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar do supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Então ele observa aqui, tem pessoas realmente que, por exemplo, uma pessoa que nasceu com defeito físico e não pode se locomover, como é que essa pessoa vai trabalhar, né? Mas nem por isso ela vai deixar de receber o seu sustento, porque por mais que há no mundo pessoas que são completamente indiferentes ao que está acontecendo ao seu redor, outras são mais atentas, né? Então sempre tem alguém que vai, né, ajudar aquele que precisa. O próprio sistema previdenciário mesmo do país, né, no caso do Brasil, busca amparar essas pessoas, né, que não podem trabalhar. Sempre tem os recursos, você lembrou bem, os recursos do próprio governo, que não é muito, mas ao menos para a alimentação básica a pessoa consegue. E aí vai também os recursos do homem de bem, né? Porque fora da caridade não há salvação,
Então é hora de olhar por esses irmãos que não têm condições de exercer alguma atividade. É o que a gente falou, né? A missão dos que possuem mais, né? Recursos. Né? E nós observamos que, por exemplo, quando nós passamos por momentos de comoção, como agora mesmo, essa semana, as chuvas intensas caem em algumas cidades, né? As pessoas se juntam, né? Para ajudar. Mas seria bom que isso não fosse só em momentos de comoção, né? Que acontecesse sempre, né? Porque sempre tem alguém que está com dificuldade, porque está desempregado, está doente, ou a pessoa que é encarregada da manutenção da família ficou enfermo, né? Então sempre tem aquele momento que a gente cabe nos observar, e seria bom até que inclusive fosse a própria as pessoas que estão mais próximas ao redor. Às vezes esses necessitados estão mais perto da gente do que a gente pensa. Exatamente. Às vezes ele vai querer ajudar uma instituição que fica em outro estado, né? E o vizinho ali do lado... Ou na própria família. Ou na própria família, né? Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não apenas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e de amor do próximo que lhes ensinastes. Afasta, igualmente, do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea, e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Esse pedacinho fecha bem com a noção que nós temos da reencarnação, né? E qualquer privação que nós temos nessa existência é momentânea perante a nossa eternidade. Então, vamos encerrar lendo do livro Ramalhete de Flores Espirituais, de Diva de Freitas Teixeira Oliveira. A mensagem do louvor. No culto ao Senhor da vida, pela bênção do meu pão, louvo a mão desconhecida que o trigo lançou no chão. Prefiro louvar a vida, negativo basta ou não. Reviver velha ferida é andar na contramão. Ante a explosão de amor que verte da criação, meu ser se curva, Senhor, em prece de gratidão. Para enfeitar nossa vida, Deus, no impulso de amor, coroando a criação, sobre a terra pôs a flor. Bendita és, natureza, pela beleza da flor. Bendito, ó Pai Celeste, tu que és a essência do amor. Na harmonia e no esplendor da vida que nos rodeia, Deus espalha a mancheia, as bênçãos do seu amor. Jesus divino, amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, encerrando este programa, Senhor. Que a tua paz possa envolver a todos os lares que estiveram sintonizados conosco, que a tua misericórdia possa descer sobre os enfermos, aqueles mais necessitados, e também, Senhor, envolvendo o nosso planeta, que novamente, Senhor, está com alguns países em estado de guerra. Os mandatários, os
presidentes, possam, Senhor, meditar um pouco e ver que sempre existe uma outra opção, que é a do diálogo, para que o entendimento possa ser feito. Obrigado por tudo, que a tua paz possa nos envolver hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.